a cúpula do judiciário pegou muito mal essa live, porque o presidente Bolsonaro ele anunciou muito tempo antes que traria provas contundentes de que a urna eletrônica é passível de fraude e que o sistema eleitoral brasileiro não tem tanta credibilidade assim quanto as autoridades eleitorais dizem. E daí, o que, que aconteceu? Os ministros todos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, eles acompanharam a live, eles assistiram, eles queriam saber, poxa, que provas são essas, afinal, né? E teve um determinado momento da live que o Bolsonaro disse para todos que dizem que não existe prova de que o sistema eleitoral é fraudável, eu devolvo a pergunta, eu quero que me provem que ele não é fraudável. Então, assim, é uma inversão do ônus, né, da prova. No direito, a gente sabe que o ônus da prova, ele cabe a quem acusa. É como se eu dissesse que que eu chegasse na rua para alguém e falasse, me prove que você não matou a sua mãe. Assim, quem acusa que tem que apontar a prova, não é quem se defende. E, no caso, quem está se defendendo é a Justiça Eleitoral, que está se defendendo dessas acusações todas do presidente Bolsonaro. Então, os ministros do TSE e do STF, eles acharam, um deles falou, inclusive, que era patético, que era ridículo o presidente Bolsonaro, esse ministro falou comigo em tom reservado, que era ridículo o presidente Bolsonaro anunciar uma live dizendo que tem provas, quando, na verdade, o discurso dele foi apresentar indícios, vídeos da internet, vídeos que circulam desde 2018, com pessoas dizendo que não conseguiram votar, mas que não tinha nenhuma prova cabal de que tinha acontecido alguma coisa. Agora, no judiciário, os ministros já estão mudando um pouco de discurso. Eles acham que o momento, a era das notas de repúdio, talvez tenha chegado ao fim, que o judiciário precisa agir de uma forma mais contundente do que simplesmente ficar apresentando notas de repúdio diante de todas as declarações consideradas insanas do presidente Bolsonaro. Então, existe agora, no Tribunal Superior Eleitoral, uma investigação para apurar essas declarações do presidente Bolsonaro sobre a incredibilidade da urna eletrônica. O presidente Bolsonaro tem um prazo que vence na segunda-feira para apresentar essas provas no TSE. E se as provas forem as mesmas apresentadas na live, que na verdade não foram provas, foram apenas suposições e ouvir dizer do presidente, se for isso mesmo, vai pegar muito mal para ele no judiciário. Corre o risco do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do TSE, que está comandando essas investigações, ele pode mandar esses indícios, por exemplo, para o ministro Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. E o Alexandre de Moraes ele pode muito bem incluir o presidente Bolsonaro nesse inquérito das fake news. Isso vai depender do juízo de valor que ele vai fazer diante desse material, Fabíola. Inclusive está na sua coluna hoje cedo, né? A gente está acompanhando aqui que Alexandre de Moraes deve decidir sobre isso. Agora, Carol, você acha que vai rolar mesmo aquela reunião entre Bolsonaro, Fux, Lira e Pacheco? Está confirmado isso? Para quando será essa reunião? Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, ele já tinha tentado agendar essa reunião umas 2 semanas atrás, estava agendada já, na verdade, e foi quando o presidente Bolsonaro passou mal, aquela questão dos soluços, que depois se verificou que tinha um problema no intestino, e essa reunião precisou ser desmarcada por conta dessa questão de saúde do presidente Bolsonaro. Então, agora, o presidente do Supremo, Luiz Fux, quer remarcar para essa semana agora que está chegando. O que é interessante nessa semana? O Supremo Tribunal Federal volta às atividades, estava em recesso, né? Até hoje é o último, na verdade, no domingo é o último dia do recesso, na segunda-feira tem a sessão de reabertura
dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e também vai ter a sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, que também estava em recesso. Então, a ideia é que os chefes dos três poderes se reúnam já nessa reabertura das atividades da Praça dos Três Poderes, né, de dois dos poderes que estavam em recesso, para poder alinhar o discurso, para poder debelar um pouco essa crise institucional que toma conta dos três poderes do país. Na verdade, assim, trocando em miúdos, vai ser uma grande DR, né? Eles vão discutir a relação, vão tentar fazer as pazes. É uma iniciativa muito louvável, né, das autoridades se reunirem num momento de crise institucional como esse, mas é claro que a gente sabe que só conversa não adianta, né? A gente sabe que a CPI vai continuar a todo vapor no Senado, vai continuar batendo no presidente. No Supremo Tribunal Federal tem vários julgamentos agendados para esse semestre que podem também gerar mais conflito com o presidente Bolsonaro. Por exemplo, em setembro, o Supremo vai decidir se o presidente Bolsonaro deve ou não prestar depoimento naquele inquérito que tramita no Supremo sobre a possível interferência indevida do Bolsonaro nas atividades da PF, que foi aquela acusação que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez contra o Bolsonaro. Então, esse caso vai ser ressuscitado no Supremo e isso pode gerar mais conflitos, mais atritos entre o Supremo e o presidente. E ainda mais depois dessa live, dessa fala, essa reunião talvez fique ainda mais difícil.